Uau! Cheguei. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre duas coisas primeiro. Primeiro, tem um fato. Eu vou falar nesse vídeo sobre a primeira temporada do RPG de animes. O RPG de anime tem um total de 3 temporadas, porém uma delas é quase um filler. Então, essa temporada meio que filler, ela vai ser contada logo após a primeira temporada, porque ela é uma interlocução dela. Vocês vão entender. Então, vamos partir pro vídeo e falar sobre a primeira temporada do RPG de animes. Então, vamos falar um pouco sobre essa temporada. Tá, vamos começar com o início. Os personagens se conheceram na base da ordem, eles conversaram um pouquinho e, foram se entendendo. Logo depois eles desceram para falar com o Senhor Veríssimo e foram mandados na sua primeira missão. Nessa primeira missão, eles entraram num tipo de castelo abandonado, onde eles enfrentaram algumas estátuas de pedra e coisa do tipo. É algo estranho. Essas estátuas, eles descobriram que tinham núcleos, onde se eles destruíssem o núcleo, a estátua era destruída. Eles conseguiram destruir as estátuas e, por fim, uma cratera enorme se fez. E uma estátua maior, só que uma estátua de um dragão saiu. E eles tiveram que enfrentar essa estátua e tentar destruir o seu núcleo. Foi uma batalha complicada, mas no fim eles venceram. Algumas coisas aconteceram também. Um dos players ligou para o Gojo e chamou ele para fazer um teste. Como se fosse uma mini batalha contra o Gojo, só que não literalmente, porque eles são muito mais fracos que o Gojo. Aconteceu tudo isso e depois eles só voltaram para a ordem para pegar uma nova missão. Depois disso, eu não me lembro mais de muita coisa, então vamos partir para as coisas principais. Certo dia, eles iam ser mandados para uma missão juntos. Porém, um cara estranho, um cara chamado Hakuri, que vai estar aqui, ele, na verdade, não vai estar aqui porque ele não é uma arte minha. Mas tudo bem. O Hakuri, ele chegou neles pedindo para ir junto com eles na missão. Ele meio que virou fã deles, porque eles eram os marcados, então eles eram automaticamente importantes. O Hakuri foi com eles na missão e, assim, foi uma missão não tão tranquila. Eles encontraram algumas criaturas infectadas e uma névoa laranja estranha. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, eles seguiram lutando contra todas as criaturas que eles encontravam. Eles lutaram contra uma aranha e um tipo de múmia lá. E após derrotarem ela, eles seguiram. Chegando no centro, eles encontraram uma criatura cheia de gosma amarela e laranja, assim. E essa criatura começou a enfrentar eles. Eles entenderam na hora. Aquela criatura que eles estavam enfrentando era um ser de Hollow Knight. Isso mesmo, é um RPG de anime e envolve Hollow Knight. Mas tudo bem. Eles enfrentaram essa criatura e descobriram que essa infecção estava se espalhando. Por fim, eles encontraram uma pista daquele lugar, uma pista de onde teria começado essa infecção. E era um tipo de asilo. Nesse asilo, algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Então, eles desconfiaram que teria algo com certeza errado lá. Chegando lá, eles encontraram alguns papéis com o nome de um doutor e de uma doutora, a doutora Kaori e o doutor RP. Bem, encontrando esses documentos, eles não sabiam quem era o doutor RP, porém, eles descobriram quem era a doutora Kaori. Eles encontraram esses documentos e seguiram em frente. Eles encontraram algumas criaturas paranormais e as enfrentaram. Foi uma luta difícil, mas eles conseguiram lidar com aquelas criaturas. Só que logo depois, uma outra coisa aconteceu. Diversas pessoas começaram a invadir aquele lugar. Vários scriptas. E eu esqueci de citar, o Hakuri também está envolvido nessa missão. Enfim, eles começaram a enfrentar essas pessoas. Eram mais ou menos 11 personagens, então tava uma luta gigantesca ali. No fim, eles acabaram vencendo. Eles descobriram que aqueles caras eram de uma organização secreta. Organização que eu ainda tenho que fazer um vídeo próprio sobre. E explicar ela, obviamente. Dentro disso, eles descobriram que a doutora Kaori estava lá. E eles encontraram ela.
depois de derrotar, obviamente, os caras. Encontrando a doutora Kaori, ela não sabia onde o experimento estava. Então, eles tinham que fazer uma coisa. Então, dentro dessa mansão, eles começaram a investigar essa mansão. Eles descobriram que tinha um ritual capaz de invocar uma criatura. Eles começaram a coletar vários itens para invocar essa criatura. Esse ritual tem uma coisa. Basicamente, essa criatura ela vai te realizar um desejo. Literalmente isso. Então, a doutora Kaori ia querer recuperar as próprias memórias que o Dr. RP tirou dela. Eles, então, seguiram coletando as formas ritualísticas até encontrarem com espíritos. Esses espíritos começaram a atacar eles e foi uma luta intensa. Eles contra os espíritos assim, pá, pá, pá. E até que, enfim, eles derrotaram os espíritos. Foi muito complicado, porque a maioria quase saiu morta ali. Mas todo mundo saiu vivo. Enfim, seguindo em frente, eles fizeram um ritual e invocaram a criatura, que realizou o desejo deles. Assim, Kaori descobriu o local exato onde a criatura estaria. Sobre a luta final, vamos explicar isso aqui. Eles chegaram no local onde tinha uma enorme fenda no chão. E essa fenda começou a meio que subir, como se fosse uma fenda, como se fosse um negócio tecnológico. E do fundo, eles viam a névoa começando a subir. E junto com a névoa, uma criatura. Literalmente, é o Cavaleiro Pálido, alguma coisa assim, do Hollow Knight. E eles enfrentaram ele num combate. Foi um combate complicado, porque ele estava fazendo vários ataques contra eles estavam todos se machucando bastante. Mas, no fim, eles conseguiram derrotar com a ajuda de um outro personagem. Outro personagem também que apareceu bem pouco, por isso eu não falei. Mas ele chegou jogando uma moto na criatura e derrotando ela com uma moto. Ele chegou no estilo, né? Mas logo assim que a criatura morre, ela não é destruída. O corpo dela explode e uma nova criatura emerge. A radiância absoluta. E aí sim começou a verdadeira luta. Dentro dessa luta, eles começaram a ter bem mais complicação, porque ela manipulava a luz e usava uma espada de luz, que machucava bastante. Por fim, eles estavam bem feridos e bem machucados. Porém, o Yuki, meu personagem, ficou de longe na batalha. Ele não estava atacando, porque ele estava guardando um poder. Ele carregou o poder dele por muito tempo e soltou um tipo de buraco negro na criatura, que quase matou ela. E por fim, Hitoshi foi atacar a criatura. Porém, como um golpe final, a criatura perfurou ele com a espada e literalmente fez um rombo na barriga dele. Ele então começou a cair no chão e, como aquelas cenas de anime, ele viu mão segurando as costas dele e jogando ele para frente. E ele voltou dando um kokusen na barriga da criatura para quebrar a costela dela. E assim que ele fez isso, a criatura morreu, mas junto ele também morreu. Então, Hitoshi morre no final dessa batalha. Eles fizeram uma pequena cerimônia em relação ao Hitoshi e logo, como um pós-créditos do RPG, eles veem a tumba do Hitoshi aberta e sem o corpo.